Este é o programa Bênção Dominical, que está há 37 anos levando a mensagem do grande amor de Deus e da salvação que há em Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para o programa de hoje. Cumprimentos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, do pastor Ademar Gutierrez, que deseja que todos sejam ricamente abençoados durante estes 30 minutos. É bom ter os amados ouvintes conosco para mais um programa e que este lhe seja realmente uma bênção de domingo. Lemos para início o texto de 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. E lemos ainda a passagem de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ambas as passagens falam de resgatados ou comprados. Refere-se ao preço pago por Deus em seu Filho para resgatar o ser humano da eterna perdição. Um preço muito alto para que fosse desprezado pelas pessoas a quem Deus tanto ama. Este preço, o precioso sangue de Jesus, é o que Deus pagou também por você, para que pudesses, livre, servir a Ele com alegria. Este nome leva sempre
Agora, uma pequena ilustração do que estamos querendo dizer. Na época em que havia escravos nos Estados Unidos, certo homem chegou a uma rua movimentada onde estava ocorrendo um leilão de escravos. Parou por uns instantes na periferia do grupo e ficou assistindo à cena. Viu cada escravo ser levado a um palanque com braços e pernas amarrados por cordas como se fosse um animal. Exibidos perante a multidão ruidosa, eles eram leiloados um a um. Alguns dos presentes examinavam a mercadoria pegando nas mulheres de forma desrespeitosa e estudando os braços musculosos dos homens. Depois aquele senhor se pôs a estudar atentamente os escravos que estavam ali por perto, aguardando sua vez de serem negociados. Seus olhos se detiveram sobre uma jovem que se achava mais ao fundo. A moça tinha no olhar uma expressão de medo, parecia mesmo apavorada. O homem pensou um pouco e em seguida saiu. Regressou daí a alguns minutos, exatamente no momento em que o leiloeiro começava a pedir lances para a jovem que ele havia observado antes. Assim que o leiloeiro solicitou lances para a jovem, aquele senhor ofereceu o dobro de todos os outros preços pagos naquele dia. Por alguns instantes reinou profundo silêncio no local. Em seguida, o leiloeiro bateu o martelo e disse: vendida para aquele cavalheiro. Um homem dirigiu-se ao palanque, abrindo caminho entre a multidão. Parou ao pé da escadinha e ficou aguardando a moça que descia para ser entregue ao seu novo dono. O oficial entregou-lhe a ponta da corda a que a escrava se achava amarrada e ele a pegou sem dizer palavra. Até então a jovem mantivera os olhos baixos, mas de repente ergueu a cabeça e cuspiu-lhe no rosto. Sem dizer nada, o homem pegou um lenço e limpou-se. A seguir sorriu para a jovem e disse-lhe: venha comigo. Relutante, ela se pôs a acompanhá-lo, saindo do meio da multidão. Ele então encaminhou-se para a mesa onde eram finalizados os aspectos legais do negócio. Sempre que um escravo era liberto, recebia um documento denominado carta de alforria. O homem pagou o preço da compra da escrava e assinou os papéis necessários. Assim que o negócio foi concluído, ele se virou para a jovem e estendeu-lhe os documentos. Grandemente admirada, ela fitou-o sem saber o que pensar. Em seu olhar estampava-se uma indagação: o que o senhor está fazendo? E o homem respondeu à pergunta que ela fazia com os olhos. Tome, disse ele, pegue estes documentos, eu a comprei para libertá-la. E enquanto você estiver de posse desses papéis, ninguém poderá escravizá-la. A moça olhava diretamente no rosto do homem. O que realmente estava acontecendo? Houve um profundo silêncio. Afinal, falando lentamente, a jovem perguntou: o senhor me comprou para me libertar? O senhor me comprou para libertar-me? E ficou repetindo e repetindo aquela frase. Por fim, a verdade começou a penetrar em sua mente. O senhor me comprou para que eu fosse livre. Seria possível que um desconhecido lhe tivesse concedendo liberdade e que nunca mais ela viesse a ser escrava de homem algum? Assim que a moça compreendeu o significado dos documentos que ela tinha em mãos, pôs-se a chorar e caiu de joelhos aos pés do cavalheiro, em meio a lágrimas de alegria e gratidão. Ela disse: o Senhor me comprou para libertar-me, pois de hoje em diante irei servi-lo para sempre. Sim, amado, querido ouvinte,
Nós todos nos achávamos escravizados pelo pecado, mas quando o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, estava pagando o preço de nossa libertação. É a esse fato que a Bíblia chama de redenção, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, 7. No fundo, esta é a história de todo resgatado que em Jesus encontrou vida. Nossa oração é que cada ouvinte reconheça o preço que foi preciso pagar para que pudesse ser um filho de Deus. Sei nicht verzagt, was so geschieht. Gott wird behüten dich. Traue der Liebe, die dich zieht. Gott wird behüten dich. Gott wird behüten dich. Von Tag zu Tag, was kommen mag, wird behüten dich. Gott wird behüten dich. Wenn den Not am Herzen zehrt, Gott wird behüten dich. Wenn Sorge dein Gemüt beschwert, Gott wird behüten dich. Gott wird behüten dich. Von Tag zu Tag, was kommen mag, wird behüten dich. Gott wird behüten dich. Was du bedarfst, wird's versehen. Gott wird behüten dich. Kann dein Seelenwohl verstehen. Gott wird behüten dich. Gott wird behüten dich. Von Tag zu Tag, was kommen mag, wird behüten dich. Gott wird behüten dich. Jesus ensinou que todo que comete pecado é um escravo do pecado. Disse também que se o Filho libertar, verdadeiramente haveria liberdade, deixando claro que não se é obrigado a viver fazendo o que não se quer, pois muitos já sabem que a vida que estão levando não lhes traz alegria e satisfação, e também já experimentaram que, por mais que queiram, não conseguem mudar-se a si mesmos sozinhos. A liberdade que se procura e se almeja está em Jesus. Ele veio ao mundo cheio de trevas e pecado para dar a sua vida, para que todo aquele que o recebe tenha vida eterna, possa andar na luz, no caminho que conduz ao céu. É preciso entender que ninguém pode resgatar-se a si mesmo. O resgate sempre é pago por outro. Um escravo ganhava a sua liberdade se alguém de coração bondoso pagasse o preço e em seguida lhe desse uma carta de alforria. O escravo poderia recusar tal carta e continuaria a ser escravo, quem sabe, para o resto de sua vida. No caso dos pecadores, o preço foi pago por Jesus. Mas se não reconhecermos o preço pago e não aceitarmos a Jesus, apesar de tudo ter sido feito, continuaremos escravos e, quem sabe, nos perderemos eternamente porque recusamos
o que Ele fez por nós, que possa pensar a respeito disso. Parabéns para Marlete Zalin em São João, Benedito Novo, pelo seu aniversário no dia 4. Que Deus lhe abençoe todos os dias de seu novo ano de vida. No dia 4, Marli Bogo também esteve de aniversário e recebe os abraços de seu esposo e de sua filha, e também do pastor Ademar e sua esposa Úrsula. Que Deus lhe conceda muita paz e saúde. Dia 5, Aline Bogo completou mais um ano de vida e é lembrada por seus pais que lhe desejam muitas bênçãos de Deus em toda a sua vida. Dia 7, Ditlin Butz, que esteve de aniversário, muitas felicidades e que ela seja ricamente abençoada pelo Senhor. E ainda dia 7, ontem, Frida Moves completou mais um ano de vida. Muitas bênçãos de Deus e desejam o grupo do culto em alemão. Que Deus a cuide e guarde sempre em seu imenso amor. As aniversariantes, nossos sinceros votos e felicidades e muitas bênçãos em nome de Jesus. Para elas e para a nossa ouvinte Terezinha Fávero, que mora em Florestópolis, vamos ouvir o hino Deus Cuidará de Ti, hino que Lucila Kretschmar gostaria muito de ouvir aqui no programa. E Deus realmente quer cuidar maravilhosamente de seus filhos. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Dor cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti.
mister te pode dar, quem cuidará de ti, nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. A Bíblia nos mostra que não apenas fomos resgatados, mas que Jesus nos livra com propósitos muito claros. Era isso que Paulo se referia quando afirmou: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. A morte de Jesus não foi um acidente. Ele verteu seu sangue deliberadamente, de livre e espontânea vontade. Ele deu a sua vida, tomou a decisão consciente de morrer em nosso lugar, derramando seu precioso sangue em nosso favor. Ele afirmou o seguinte a respeito de si mesmo: tal como o Filho do Homem, que não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20:28. Para o que foi que Cristo nos redimiu? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6:6. E essa é a razão porque podemos estar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. Portanto, vamos alegrar-nos não somente pelos pecados de que fomos remidos, mas também pela vida para a qual fomos resgatados. Fomos libertos da escravidão do pecado e de Satanás, e fomos remidos para viver libertos do pecado, para ter uma vida nova em Cristo. 1 Coríntios 3, 17 e 18. Como filho de Deus, viva para glorificar o seu Salvador todos os dias. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quem já foi remido pelo sangue de Jesus pode dizer o seguinte com o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Uma vida com Cristo traz alegria, dá um rumo novo à nossa existência. Enquanto muitos não sabem ao certo por que estão aqui, o cristão sabe que é para glorificar ao Salvador e anunciar as maravilhas da salvação. Seja você também alguém que com a sua vida engrandece ao Senhor. Lembremos-nos de que fomos libertos da escravidão do pecado para servir ao Deus vivo. Que assim seja hoje e todos os dias que o Senhor ainda nos conceder. Quando penso quanto Deus me ama, em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão eu
nossos agradecimentos à loja Maga Modas pelo apoio ao programa. Maga Modas, que está com 4 lojas, 2 em Timbó, na Rua Quintino Bocaiúva 471, no bairro Quintino, e na Rua 7 de Setembro, 116, no centro. Em Indaial, na BR 470, no quilômetro 69, número 78, no bairro Carijós, e na cidade de Joinville, na Rua Princesa Isabel, 264, no centro. E também em sua loja virtual em magamodas.com.br, vendendo bons produtos a ótimos preços. E lembrando que o programa Bênção Dominical pode também ser acessado pelo Facebook ou então pelo YouTube. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos orar. A Ti, Senhor, agradecemos pelo programa deste domingo. Te louvamos que em Jesus há liberdade para todos que a Ele se renderem, livres da escravidão do pecado, para serem livres para servir ao Senhor. Pedimos que estejas abençoando a vida, o lar, a pessoa de todos que hoje nos acompanharam e que possam reconhecer hoje e em todos os dias a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. E a Ti, Senhor, seja todo louvor, adoração e glória para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este foi mais um programa Bênção Dominical. Obrigado por nos ouvir e que possam estar conosco domingo que vem, nesta emissora e no mesmo horário. O nosso muito obrigado ao técnico responsável pela transmissão de hoje, a ele e a toda a família Cultura. Nosso abraço e um abençoado domingo. O endereço é programa Bênção Dominical, Rua Amazonas, 1179, em Timbó, ou então pelo telefone 47 33 82 93 39, ou ainda pelo e-mail pastorademarg@hotmail.com. E assim, com grande alegria, o pastor Aymar Guter deseja que todos possam ter um abençoado domingo e que a graça e a paz do Senhor Jesus os acompanhe para mais esta semana.